todos! Hoje a gente tem um convidado aqui super especial, o Dr. José Garcês Girardi, nosso amigo Garcês. O Garcês é professor associado tempo integral da FGV Direito, na graduação, no mestrado e no doutorado. Ele é pós-doutorado no Collège de France, mestre e doutor em estudos linguísticos e literários em inglês pela USP. Também é colega advogado formado pela USP. Docente adjunto da Gonzaga Law School e foi pesquisador visitante da Wayne State University com bolsa do CNPq. O Garcês também é autor de várias obras, dentre as quais essa maravilhosa aqui, O Mundo Fora de Prumo, Transformação Social e Teoria Política em Shakespeare, que eu sou fã desde o começo, recomendo muito. E o Eduardo Capobianco, que é coordenador junto comigo do GEF, o mini currículo dele, assim como o do Garcês, vão estar disponíveis aí, já está no nosso vídeo anterior. E o tema que a gente vai tratar hoje é Shakespeare e as famílias empresárias. E a peça que a gente escolheu foi King Lear, ou Rei Lear. Então a gente vai tentar, a partir da peça, fazer paralelos de temas relevantes que foram tratados por Shakespeare, né, em King Lear, com comportamentos e realidades que a gente pode observar e que podem se manifestar em famílias empresárias. Eu vou começar pedindo, então, Garcês, para você fazer um resumo da peça para a gente. Tá bom. Primeiro, bom dia, né, Roberta, Eduardo, é um enorme prazer estar aqui conversando com vocês, todo mundo que nos escuta. Lear é uma das peças que realmente, acho que é a peça que o Shakespeare de maneira mais detalhada e mais sofisticada, une as questões da família, as questões do poder, que são questões muito mais próximas do que a gente costuma admitir de maneira geral. A estrutura do poder e a estrutura da família têm conexões muito profundas, né? E a peça começa com o Lear, né, dividindo o seu reino, que para a plateia elisabetana é um absurdo, porque a Inglaterra tinha vindo de guerras civis há séculos e queria justamente ter a unidade do reino. Esse que está com o Reino Unido, dizer que vai dividi-lo, como diria o Zeca Pagodinho, o pessoal já pensa, isso não vai prestar, certo? Então o público já sabe, porque esse é muito maluco. Se você tem Macbeth, você tem bruxas, né? Não, mas aí tudo começa em paz. Lear está no ápice do seu poder, né? E ele tem essa unidade, e ele a razão também para fazer esse ato impensado. O ato em si já é insano, mas a razão para fazer isso também é muito ruim, porque ele quer poder estar tranquilo, caminhar tranquilo para a morte, né? A pessoa do Lear, o velho Lear, como ser humano, ele pode caminhar para a morte o quanto ele quiser, certo? Mas não o rei Lear. O rei Lear não tem o direito de caminhar para a morte tranquilo, porque ele é rei, são duas coisas diferentes. Então, a peça se abre com esse grande problema que acho que vai tocar todas as outras questões ao longo da trama, né? O Lear, ele divide o que devia estar junto, que é o reino, ele junta o que devia estar separado, que é a dimensão do indivíduo, da família, do afeto, a dimensão do rei, do poder, né, e da gestão do reino. Quando ele faz isso, ele faz por meio de um concurso muito, muito esquisito, que é, olha, eu vou pedir para que as minhas filhas digam quem me ama mais, né, e quem gostar mais de mim vai conseguir a melhor porção do reino. Essa junção que ele fala, so that, diga quanto me ama, para que receba. Então ele junta afeto a uma recompensa, né? Ele junta a solicitação do afeto do pai a uma recompensa que só o rei poderia dar. O Lear junta as coisas de maneira desastrosa. E claro, até eu que sou mais bobo, né? Se falasse assim, olha, diz o quanto você gosta de mim para conseguir a melhor porção do reino, eu falava, nossa, desde pequeno eu te adoro. E é isso que as filhas fazem, né? A Regan fala que ama o pai mais do que tudo, etc e tal. Goneril também fala que não tem outro igual. E chega o Lear, ele pergunta então para sua filha mais nova, que é a queridinha dele, sempre teve um xodó danado com a Cordélia. Fala, agora, minha alegria, né? Me diga, o que você pode dizer para ganhar? O que você pode me dizer para ganhar uma porção mais opulenta do meu reino? E ela fala, nada.
a gente entende, para ganhar nada. Eu posso dizer que te amo, mas não para ganhar o rei. E o Lear não percebe que ela está sendo honesta, não percebe que as filhas estão sendo falsas e vai banir a Cordélia, né? Que não era casado ainda. Tinha 2 pretendentes, tinha o rei da... desculpe, o duque da Burgúndia, né? Que fala assim, olha, eu queria casar com ela se ela tivesse o dote, né? Sem o dote, realmente, já temos menos interesse nessa situação. E o rei da França fala, não, olha, realmente, a virtude dela, para mim, é mais importante que qualquer dote. E o Lear fala de maneira meio desaforada, então tá bom, a virtude dela é o dote, leva, certo? E a Cordélia vai embora. Agora, ao mesmo tempo, nós temos um outro núcleo familiar, que é o do Duque de Gloucester, né? Que tem 2 filhos, um filho legítimo, que é o Edgar, e um filho ilegítimo, que é o Edmundo, né? Porque nasceu fora do casamento. E desde o início da peça, o Edmund avisa para a plateia o que ele vai fazer. O meu orientador americano, Arthur Marotti, sempre fala que o Shakespeare tem os vilões, os melhores vilões deles, eles gostam de dizer para a plateia assim, veja como eu sou bom em ser ruim. Então eles explicam, ele fala, olha, por que eu deveria ter menos direito que meu irmão? Se eu sou tão inteligente quanto ele, tão hábil quanto ele, tão sagaz quanto ele, e essa é uma coisa muito interessante que ele fala, se quando meu pai me concebeu, né, quando minha mãe me concebeu, meu pai realmente estava apaixonado por ela, realmente estava interessado nela, e meu irmão nasceu entre um bocejo e um cochilo, né, que era a obrigação deles terem filho lá. Por que eu não posso ter os mesmos direitos do meu irmão? E essas 2 tramas, então, na sucessão, né, vamos dizer assim, do Gloucester, que tem um filho que é legítimo, que tem virtudes, um filho que não é legítimo, mas que tem enormes virtudes, é um contraponto ao núcleo familiar do Lear, né, com as suas filhas, aqui são com seus filhos. Virtude ou esperteza? Essa é uma grande questão, Eduardo, porque uma das divisores de água é que para o medieval a esperteza é um defeito e para o moderno a esperteza é uma virtude. A noção do que seja virtude no mundo medieval e no mundo moderno muda. E eu acho que esse é um dos pontos centrais, por isso que o Edmund no fim se dá bem a peça inteira e no final tem que ser punido. Mas a mensagem é, olha, a esperteza funciona, mas é do mal. Então tem um pouco essa questão. E daí o que acontece é que, claro, o Lear, o acordo dele é que ele vai ficar morando um tempo na casa de uma filha e outro tempo na casa de outra filha, com todo o seu séquito de soldados, etc. E tal. Então o Lear separa, e a plateia sabe disso claramente, separa a posição de poder das condições de exercício do poder. Ele acha que a mera posição de poder dele vai garantir que ele seja respeitado. E o que a peça vai nos dizer é, não. As pessoas respeitam a condição do exercício efetivo do poder. Se você não tiver isso, você está lascado. E é o que acontece com Lear. Ele tenta primeiro visitar uma filha, e ela começa a reclamar do séquito dele, que é muito grande, vai reduzindo. Ele fica tão bravo com o tratamento que ele recebe da filha, que fala, não, que agora tudo que ele recebe lá da Goneril, que ele vai tentar falar com a Regan, né? E que também não o recebe. Então, nenhuma das filhas aceita ficar com o pai. Até um parênteses, um filme antigo italiano muito bom, que é o Parente a Serpente. Lembra? Maravilhoso. Que tinha quem vai ficar, todo mundo adora os pais, etc. e tal, mas quando tem que receber os pais idosos em casa, não, sim, eu gostaria muito mais, né? E é mais ou menos isso que a Regan e a Goneril falam, olha, papai, realmente o senhor é uma graça, mas vá ficar com a minha irmã, né? E a outra também diz, e essa hora o Lear tem uma epifania, né? Uma epifania inútil. Ele percebe que aquele amor que as filhas dele proclamavam era uma mentira e que elas tinham um interesse de poder, de riqueza, e ele vai enlouquecendo aí. É uma das cenas mais bonitas dessa peça, eu acho, é quando ele, não sendo aceito em nenhum castelo, recusa qualquer ajuda, ele está do lado do bobo, né? E também
do Kent que vem ajudá-lo disfarçado, mas ele se vê, é um velho, a gente vê claramente que ele não é um rei, agora é um senhor idoso, mas alquebrado, quase cego, nu, no meio da tempestade, à noite, sem qualquer apoio, ladeado por um bobo e um mendigo. Eles perguntam: o homem é apenas isso? Então é isso que nós somos. Vamos fazer um intervalo e falar um pouco sobre isso tudo que você já falou, porque já é tanto assunto. Aí você continua depois o final da peça. Mas, assim, um dos temas que eu queria levantar é essa questão da autoridade, da necessidade da autoridade ser bem exercida, né? Do papel fundamental, enfim, que a autoridade que está sob essa hierarquia social e dos costumes. Então, também o custo disso, né? Eu transcrevi aqui uma frase que você coloca, né? O soberano que norteia o todo não é dado o privilégio de caminhar mais leve em direção à morte. Então a peça, ela escancara mesmo toda a desgraça que vai se desenrolando a partir dessa insensatez, dessa incompetência política do príncipe, que não consegue vestir competentemente os diferentes papéis, né? Mistura necessidades pessoais, afetivas, familiares com os deveres de um príncipe. Comete justamente esse erro de justificar e fundamentar uma tomada de decisão numa esfera, né? com base enfim, nas questões pessoais e emocionais, sem preservar esse limite, sem equilibrar os papéis. Então, Eduardo, queria assim perguntar para você, não necessariamente em relação à sua família, a gente sabe que você é de uma família empresária, mas essa mistura de interesse, essa confusão de função social, de família, de afeto, como é que você vê isso? Até se você quiser fazer uma comparação com o que a gente vê, o que o Garcês falou. Queria falar um pouquinho primeiro da sucessão, né? Porque se trata de uma sucessão. O poder pesa, o empresário também pesa. E essa responsabilidade é muito pesada. Eu me lembro do Alexandre o Grande, né? Que ele, quando ele se encontra com o Diógenes, que vivia num barril, era um filósofo cínico, e ele questiona, quer levar o Diógenes com ele, promete dividir o reino, o Diógenes fala: não, só deixa o sol, sai da frente do meu sol. Não me tires o que não me podes dar. Isso. Eu sou fã desse Diógenes. É demais, né? Mas aí, o que o Alexandre disse? Se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Se eu não tivesse a responsabilidade que eu tenho pelo reino, eu queria ser uma pessoa como ele, eu gostaria de ser ele, que é uma pessoa que não tinha nada, né? Só a capacidade de pensar, né? E é que ele se imagina. Então, essa responsabilidade do empresário é uma coisa muito séria, é um peso muito grande. Eu acho que tem alguns benefícios, tá certo? Como o rei também tem seus benefícios, né? Agora, na questão da sucessão, aí ele faz uma confusão enorme, né? Confusão enorme. Aliás, nem acredita na sua capacidade de perceber quem o ama. Ele transfere para as pessoas dizendo que ele não confia na sua capacidade de perceber as relações pessoais. É isso. E deixa o reino, perde o reino achando que vai se manter com todos os privilégios de um rei. Hoje, no mundo atual, você tem vários mecanismos para resolver esse problema, né? Você pode resolver a sucessão doando a nua propriedade e mantendo o poder. Mas você sabe que existem várias ações judiciais de filhos que têm só a nua propriedade contra os pais, né? Mas isso é outra conversa. Mas com isso ele poderia, se houvesse no passado a nua propriedade, poderia resolver o problema da divisão do reino. Se bem que a divisão do reino não era algo almejado naquela nação, nós estamos numa fase de construção do absolutismo, né? Então a divisão do reino não era o ideal. O ideal, pelo contrário, a construção do poder do Estado era uma questão fundamental, né? Na transição da Idade Medieval para a Idade Moderna, né? É isso que nós estamos vivenciando. Mas aí, se fosse no mundo atual, tá certo? Essa confusão traz uma série de problemas.
A questão do poder, manter o poder e curtir um pouco a vida, acertando um pouco a sucessão, você tem mecanismos mais modernos, né? Dando a propriedade, mantém o Não, usufruto. esse é o desejo de todo mundo e que é o que a gente vai tentando, mas, né, Mas você com não perde a acertos responsabilidade. Quer e dizer, erros. o empresário mesmo, resolvendo o problema da sucessão, que ele queria resolver dividindo, e aqui é uma coisa mais complicada, né? Ele pode ajustar um pouco a vida dele, acertando o seu patrimônio, né? E acertando também a sucessão. Agora, essa mistura toda que ele faz é terrível. Ele não acredita na sua capacidade de perceber os seus afetos, né? Transfere para os terceiros. É enganado abertamente pelas filhas, e não acredita, e ele que gostava mais da Cordélia, não acredita no seu sentimento e transfere. E o que eu vejo também nessa discussão é a questão de não aceitar nenhuma crítica, né? Típica dos autoritários, muitos empresários muito bem-sucedidos se acham conhecedores de tudo, sabem todas as questões, que não aceitam nenhuma sugestão, nenhuma crítica. Não se permite o benefício da crítica, da dúvida. Isso. Então, esses são pontos que eu acho que são os pontos que eu acho importantíssimos nesse primeiro momento, que é a divisão do reino. Uhum. Tá certo? Mas tem muito mais coisas que tem que falar. Sim, Tem, lógico. Não, A gente vai ficar aqui até depois de amanhã. Já encomendei aí um sanduíche pra gente. E Garcês, assim, dentro desse contexto que você falou, e o Eduardo também, eu acho que eu me chamou a atenção entre os dois pontos também, assim, essa questão que é mais filosófica, que a gente vai falar, acho que no final, de que antes da gente ser rei, ser pai, ser empresário, ser mãe, ser qualquer coisa, a gente é ser humano, né? E ser humano é a única condição que acompanha a gente para sempre, né? Mesmo você pode mudar de país, mudar de nome, de RG, de profissão, de tudo, mas enfim. Mas assim, o que eu queria pontuar aqui que eu quero ver se você acha que faz sentido. O Lear, ele não teve nenhum filho homem, né? Então ele não teve aquela sucessão by the book, assim, óbvio, é um filho homem só, vai tudo para ele, caso as minhas filhas dou um dote, mas não necessariamente o reino. Então, assim, teve que haver uma certa reflexão de como fazer, e aí ele entrou nessa bobajada de pedir para, né, declarações de amor. E o Eduardo colocou do mundo atual, mas assim, é interessante que hoje, por exemplo, no mundo atual, você vai ganhando de um lado e perdendo de outro, né? Então hoje você até pode escolher o sexo de um filho, se você estiver desesperado para ter um sucesso. Mas isso já não é mais tão determinante, né? Ou em grande parte do mundo não é tão determinante. Então essa questão da sucessão também, ó, a modernidade, como era, enfim, se puder falar um pouquinho. Acho que tem muita coisa aí, tanto que o Eduardo falou com a nossa pergunta, é realmente um bocado. Essa que é a beleza do Shakespeare, dá para trazer tudo. De fato, ele tem um problema, né? A questão da... Havia várias maneiras de sucessão naquele momento histórico, ainda não havia se estabelecido diretamente a sucessão hereditária, inclusive. Certo? Um dos problemas do Macbeth é isso. Macbeth deveria ter dado a coroa, né? E competiam duas coisas. Competia uma sucessão com base no mérito, que está mais ligada a uma sociedade militar, que precisa passar por um cara competente, né? Uhum. E em sociedades mais estáveis, já mais comerciais, etc. e tal, você passa para o seu filho. Com o tempo, a sucessão hereditária vai se consolidar como o modo de sucessão, mas não era o único modo. E o Lear teria possibilidades diante desse problema, porque de fato havia um certo receio, não era impossível, não era proibido, mas havia um certo receio da sucessão para as mulheres, um grande medo dos ingleses é que, puxa, agora Elizabeth vai assumir o trono, né? E foi, na verdade, a grande rainha, né, inglesa. Uma bênção. Então, foi a grande bênção. Mas veja, quando ela morre, com tudo isso, e chega o James, que na minha opinião não foi um grande rei, não, a festa que teve para ter um homem de novo no trono, então era... Mas, quer dizer, então o Lear tinha a possibilidade de enfrentar esse problema, que era um problema. Acho que uma coisa legal que vocês dois trazem é por que ele acha que essa ideia é uma ideia
possível de solução. Quer dizer, porque dentro dos repertórios de solução do problema que ele tem, ele acha que essa solução, que é evidentemente, patentemente ruim para todo mundo que vê, o Kant, desde o primeiro segundo, fala: mas o que você está fazendo, velho? Por que isso está dentro da... aparece para ele como uma solução possível, não só possível, como boa. E aí eu acho que conversa que vocês falam da questão da incapacidade de ouvir, né? E eu acho que aqui tem uma dificuldade muito grande, que é o exercício do poder durante muito tempo, né, faz com que a gente talvez tenha menos clareza de saber qual é que é a fonte do poder. A fonte do poder não é a gente. A fonte do poder são as condições de exercício que a gente tem para influenciar o que as pessoas vão fazer, né? Mas, estando muito tempo numa posição simbólica de poder e no exercício efetivo do poder, Lear começa a achar que o poder é dele, Lear. Dele ser humano. Dele ser humano, dele indivíduo. E nesse momento, veja, uma decisão ele tem que tomar, vamos dizer assim. Você quer continuar no poder ou você quer curtir a vida? Não dá para fazer os dois, ponto. Não dá para curtir a vida um pouquinho, daí eu volto e exerço o poder, daí depois eu vou lá e passeio um pouco na praia. Não dá para fazer isso. Ou abre mão ou fica. Não existe esse meio lugar. Por quê? Porque o Lear acaba querendo manter uma condição simbólica sem a condição do exercício do poder, que é a capacidade de fazer com que as outras pessoas ajam como você deseja, que é um pouco a essência do poder. Então eu acho que o Lear cai nessa esparrela porque justamente ele acha que ele tem uma opção que não existe. Uhum. Eu não posso caminhar leve e exercer o poder. O preço do poder é não caminhar leve. E se eu não estou pronto para abrir mão dos deveres do reino, certo? Eu não posso esperar que eu vá ter as benesses do reino. E eu acho que aqui tem uma coisa muito interessante que vale para a família, acho que vale para as empresas, acho que vale também para a comunidade política como um todo. A palavra poder tem pelo menos 3 acepções, né? Primeiro, é uma capacidade. Então, eu posso falar alto, né? Então, eu tenho capacidade, né, para projetar minha voz bastante forte. Então, a primeira acepção é uma capacidade. Segunda acepção é uma legitimidade. Eu posso falar alto com você? Eu posso falar alto com você? Isso é uma outra coisa. Esse posso é diferente do primeiro. Será que eu tenho legitimidade para fazer isso? E uma terceira dimensão o poder é uma posição hierárquica. Me parece que está muito claro isso na comunidade política, nas empresas e nas famílias, se quem ocupa a posição hierárquica não tem a capacidade, perde a legitimidade. Se você tem a terceira dimensão do poder, posição hierárquica, mas não tem a primeira capacidade, você perde a segunda, que é a legitimidade. O que acontece que o Lear faz? Ao abrir mão da sua força, do seu poder econômico, das suas condições de fato de exercer o poder, ele perde a capacidade de ser rei. E, portanto, essa posição hierárquica que ele tem, cada vez mais vai ser questionando a sua legitimidade. Mas por que esse cara está aqui? Então, acho que, juntando o que o Eduardo falou aqui, e achei muito interessante, tem uma decisão. O exercício do poder é um exercício de uma função. E vem da sua capacidade de realizar bem essa função. Né? E isso não combina com curtir a vida, certo? Então, acho que tem claro que as coisas podem ser feitas gradualmente, etc e tal, mas acho que o que tem que ter... Lear deveria ter clareza de dizer: eu não sou mais rei, ponto. É isso que ele está querendo dizer. Uhum. Mas aí eu acho que tem um outro ponto, que é um segundo tema que eu também me chamou a atenção aqui, que vocês falaram muito dessa questão do poder, né, de como lidar com isso, que é uma visão bastante masculina, vamos dizer assim, agora você destruída pelas... E eu vou falar sobre o amor, né, que eu acho que teve essa questão do não ouvir, do exercício do poder, mas assim, ele teve um grande sucesso como rei, né, nesse mundo dito
né, e mais ainda naquela época masculino, mas ele no final ele quer o amor das filhas. Ele não quer, não é, porque se ele quisesse só dividir o reino e só manter o usufruto, vamos dizer assim, né, guardadas as coincidências, ele não ia pedir essa declaração de amor e ele não ia tomar a decisão dele em cima das declarações de amor. Então, na verdade, você ter sucesso em um âmbito e você achar que esse sucesso ele é um sucesso em todos os âmbitos, eu achei aqui, quer dizer, essa platitude, né, de que o amor está acima de todas as tradições, mas a Cordélia não pode falar nada, né? Ela fala, o que eu posso falar? Nada. Ela não pode falar nada para merecer um quinhão de herança mais opulento, né? Até porque a característica do afeto genuíno, idealmente, é a gratitude, né? E aí, assim, nitidamente, ele não tem segurança desse amor, porque quem tem segurança não vai pedir uma palhaçada dessa. Ele não confia no sentimento dele, né, que ele efetivamente tinha um vínculo afetivo com a Cordélia. E, de uma certa forma, ele quer comprar o amor com o sucesso de rei, né? Vou comprar o amor, a unidade da família, vocês dizem que me amam e a gente vai viver feliz para sempre. E aí, o que a gente vê também muito nas famílias, não todas, mas são homens ou mulheres, enfim, que são um grande sucesso como empresários, que ganham muito dinheiro, que têm muito poder, que exercem muito poder, mas na hora de ser pai e educador, é um fiasco absoluto, que ele realmente, na minha visão, foi um fiasco. E depois acha que com dinheiro, com poder, com consultor, com psiquiatra, com alguma coisa, vai conseguir resolver. Você vê essa questão do afeto também ligado com o poder nas famílias? Como é que você vê isso, Dona? Eu acho uma complicação essas decisões de pai, empresário, em relação aos filhos. É extremamente contraditório. É difícil para os pais, é difícil para os filhos. Aceitar que um filho seja o escolhido para os demais, a Bíblia está cansada de mostrar casos de desastre que isso leva. Né? Desde Abel e Caim. Caim e Abel, aí vai, José e seus irmãos, aí vai embora. Né? São casos e mais casos que demonstram a dificuldade quando se dá essa mistura. É engraçado que nesse aí, ele iguala, ele pega as mulheres também, e também ele coloca elas também na trama, elas também tramam. Protagonistas. Não, elas tramam, elas não são inocentes. Ah, sim. Não são aquelas, não é o amor que está ali, elas estão maquiavélicas. Elas estão negociando o amor, elas também estão fazendo todas as tramas típicas. O homem pode usar força, ela vai usar outras formas, tá certo? Mas o mal caminha dos dois lados ali, vamos falar assim, tá certo? Não tem privilégio para as mulheres não são boazinhas santas, nada disso. Elas estão tramando também. Né? E também na vida real é isso que acontece também, não tem bonzinho aí. Né? As mulheres sofrem, as mulheres se sentem rejeitadas, as mulheres querem assumir posições. Depende de cada uma das irmãs, tá certo? De como elas se relacionam com os pais. Elas também querem poder, nem que seja o poder de cuidar do pai. Tá certo? Tem vários tipos de poderes aí que entram em jogo. Né? Então, tudo isso está misturado aí. Né? Como é que se resolve? É difícil essa solução, é um conflito. Né? Muitas vezes é uma escolha de Sofia mesmo. Você não sabe, você privilegia um filho, o outro se sente prejudicado, porque é filho também, né? Porque não tem oportunidade. E às vezes, assim, de verdade, você tem um filho que tem mais habilidade, mais vontade. Mas sabe que outro... eu preferi, não sei se eu estou certo ou não, eu preferi criar uma situação familiar na minha empresa, onde os filhos não teriam posições hierárquicas dentro da empresa, quer dizer, não seriam diretores da empresa. Porque eu acho muito difícil. Eu acho que a profissionalização e a criação de um
colocando os filhos no conselho, com direito a voz e voto, para eles se posicionarem, eu acho que é um caminho adequado para não passar por esse trauma da escolha de Sofia, de definir quem é o privilegiado, para não misturar relações familiares com relações profissionais. Por isso que eu optei, tentando evitar essas escolhas complexas, colocar os filhos numa situação de conselheiros. Eu sei que é difícil treiná-los como empresários e tudo mais, é complicadíssimo, tem muitos problemas que aparecem disso aí. A gente tem que fazer um debate sobre isso, porque esse tema e essa opção que você fez, ela é bastante, vamos dizer, Heterodoxa. Inovadora e heterodoxa. E eu acho que a gente podia conversar, até ouvir o que eles pensam tem disso. um monte de problemas aí. Eu te Sim, confesso que tem muito problema. sim. Saber se posicionar numa empresa como essa é muito complicado, né? Mas isso elimina, pelo menos, Resolve um dos problemas. alguns problemas. Porque eu acho muito difícil para um pai demitir um filho. Eu acho muito difícil para um pai cobrar o resultado do filho. Tá certo? Especialmente se tem afeto, né? Porque quando é tudo muito, vamos dizer, tá tudo muito dentro do que a gente sempre fez, do combinado, e é hierarquicamente assim, enfim, é mais fácil. E o outro ponto que é importante dentro disso é que, assim... A questão é o seguinte, só para completar, acho muito difícil você ter uma sucessão, uma família numerosa entre os filhos, onde acontece a sucessão com a escolha de alguém, sem que haja um grande conflito na família e rompimentos como consequência disso. Uhum. Tem que ser, esse filho escolhido tem que ter uma legitimidade, como você falou, tão grande entre os outros, que supere qualquer ciúmes, qualquer outra consideração. E supere todas as questões de afeto, mas tem que ter uma legitimidade muito grande que eu acho muito difícil de acontecer. Uhum. Que outra coisa que me chamou a atenção dentro disso é que na peça, né, as duas filhas que mentem, né, a Regan e a Goneril, que mentem descaradamente, enfim, só o pai que não percebe, elas entram nesse jogo de poder do pai, né, de eu vou mentir para conseguir o que eu quero. Como consequência final, a gente vê que o afeto não foi comprado, que o pai é abandonado pelas duas filhas e que elas justamente vão buscar o amor no Edmund, né, que é onde tem a transgressão, a subversão, a vitória fora do poder instituído. Então, mesmo a gente vendo elas como cínicas, traidoras, maquiavélicas ou o que seja, a gente vê que elas precisam do amor, que elas querem o amor e elas não encontraram dentro dessa estrutura formal e elas vão brigar, e elas brigam até o final pelo amor do Edmund, né? É isso? Isso é fantástico. Acho que juntando as duas coisas aqui, que é muito, muito legal. Veja, o Lear, para ser rei, né, para ter sucesso como rei, para ser bem sucedido na sua empreitada e para conseguir o lugar de prestígio que ele tem, ele tem que aprender uma gramática de relação com os seres humanos, né, que é uma gramática de instrumentalização e um objetivo de eficiência. Ou seja, quando ele está olhando os súditos, ele não está olhando quem ele gosta e quem ele não gosta. O que esse cara pode fazer por mim para conseguir. Ou seja, o que eu acho interessante é que uma das hipóteses que, falando com o que o Roberto falou, o Lear não desenvolveu uma gramática de afeto. Porque é isso, você não passa a vida inteira tentando se constituir enquanto soberano, você não passa a vida inteira tentando construir o sucesso, e isso te constitui, veja, isso te constitui como sujeito. E te toma muito tempo. Muito tempo, e de alguma maneira a sua própria personalidade vai sendo do sujeito bem-sucedido. Não é isso que te constitui nas suas relações. Mas para conseguir ser esse sujeito bem-sucedido, você tem que ter um tipo de, falando agora aqui da perspectiva do Lear, né? Você tem que ter uma relação com as pessoas que, vai me desculpar, mas é instrumental. Eu não posso ter afetos enquanto rei. Eu tenho decisões políticas a tomar. E as pessoas me interessam enquanto elas são úteis aos meus projetos, e quando não são úteis, eu descarto mesmo. Eu mando para cortar a cabeça mesmo. Ora, isso te ocupa 24 horas por dia, porque a sua condição de sobrevivência enquanto rei, né, é olhar as pessoas dessa maneira. Mas isso não é um externo a você. Isso há pouco se mistura com a sua maneira de olhar os outros.
E isso é completamente antagônico, justamente, à gramática do afeto, que é gratuita. Eu não gosto de você porque você é competente. Eu gosto de você mesmo que você seja incompetente. Quantos a gente gosta dos amigos, a gente fala que é um desastre, hein? Aquele cara é um desastre, realmente, nossa senhora, mas vá ser enrolado. E você adora o cara. E mesmo dos seus pais e filhos, você Claro. também fala, putz, isso aí não tá legal, mas meu amor continua incondicional. Isso, claro, só podia ser o fulano, né? Isso aí só podia ser o fulano. Mas a lógica do amor é a lógica da gratuidade, não é? E não da instrumentalização do outro, mas da gente se oferecer para o outro, né? A gente querer que o outro esteja bem. E essa lógica não é desenvolvida por Lear, não é desenvolvida por Goneril, não é desenvolvida por Regan. E a Cordelia, que parece ter desenvolvido essa lógica, mas mesmo ela, é um amor muito postiço, é um amor quase que virtuoso, você não vê um afeto psicológico, emocional ali, no final um pouquinho talvez. Mas o que eu quero dizer é que tem um custo muito grande do exercício do poder, porque a gente não exerce o poder externamente, gente. Ele entra por dentro e faz com que a gente se constitua de determinada forma. E essa constituição, ela dificilmente se concilia com a lógica completamente gratuita do afeto. Até porque as filhas, por isso que é loucura o que o Lear faz, porque elas não são filhas do padeiro, elas são filhas do rei. Isso é quem é Lear. Isso faz parte de quem ele é. E durante toda a vida delas, elas tinham um pai que era rei também. Era um discurso de eficiência e de instrumentalização. É isso que elas são. Elas aprenderam assim. Aprenderam a ser assim. E aí é muito legal o que você traz, Roberta, porque sim, elas têm vontade de um outro tipo de afeto. Mas aqui é importante. Esse afeto não vai se dar na lógica do poder institucional. Vai ter que ser para o lugar fora, vai ter que ser para o Edmund. Não é isso? Que representa justamente a possibilidade de, como se diz, do homem natural, né? De um afeto que não está sendo utilizado pela instrumentalização, nem pela eficiência, no primeiro momento, porque o Edmund, no princípio, tá fora disso. Agora, olha que curioso, olha como é forte esse centro gravitacional do poder enquanto constituição do sujeito que exerce o poder. O jeito delas gostarem do Edmund é fantasiar que ele vai ocupar o lugar de poder. O lugar que era do pai. O lugar que era do pai, o lugar que era do pai. Exato, já tomamos Freud na veia. O lugar que era do pai e o lugar que era dos maridos. Então, o que eu acho interessante aqui para essa observação do Eduardo foi tão interessante, porque aqui minha cabeça ficou rodando, que é isso, ou seja, claro, Lear tem que exercer o poder não só por ele, é pelo reino. O reino tem que estar bem sucedido. O rei tem uma responsabilidade com todo mundo. Se ele for incompetente, todo mundo sofre. Portanto, ele tem uma responsabilidade moral de ser eficiente. Eu não posso ser um rei que não seja eficiente. Para isso, eu tenho que estar o tempo todo atento, para lembrar o Don Corleone, não é isso? Que não pode ser descuidado, tem que estar o tempo todo atento. E Lear está o tempo todo atento, está o tempo todo fazendo isso, mas isso vai criando nele uma lógica de relacionamento com os outros seres humanos, que é uma lógica muito antitética à lógica do afeto. Porque a lógica do afeto não é a lógica da eficiência, não é a lógica de gerar mais coisa, não é a lógica de premiar a competência em cima da incompetência. Todos não é os isso? homens bem-sucedidos precisam Então, ouvir. acho que Os que não desenvolveram afeto. Então, isso é muito difícil da gente lidar, porque de fato, porque não é uma coisa, veja, não é feito por maldade, porque a pessoa é mesquinha, porque a pessoa não quer, não. Existe uma responsabilidade com o reino, com a família, com a empresa, porque muita gente depende, veja, é uma responsabilidade enorme nos ombros, muita gente depende disso. E eu preciso colocar muita energia nisso, muita energia, e isso vai me constituindo. Então, acho que se a gente olhar toda a família do Lear e, de certa maneira, em outro nível, a família do Gloucester também, mas toda a família do Lear, ela me parece não ter desenvolvido essa gramática do afeto. E a junção das duas coisas na primeira cena mostra que realmente essa gramática do afeto não está presente porque a proposição é absurda para qualquer pessoa que tenha a gramática do afeto. Né? Não, e até porque são línguas que não se falam, né? E é difícil você ser bom em tudo, perfeito em tudo, não dá nem tempo. Né? Isso, mas
queria pegar um ponto aí que me pega demais hoje. A questão do autocrata, do rei absoluto. É lógico, nessa época, nós estávamos na época de formação do reino absoluto. Ele não aceita nenhuma crítica e afasta o crente quando faz. E é exatamente o crente que vai depois ajudá-lo, tá certo? Então ele afasta o crente porque não aceita a crítica. O que o leva a tomar decisões absurdas. Né? Eu acho que isso hoje em dia é uma coisa muito importante. Né? E constante também. O poder absoluto, quer dizer, o autocrata que nós estamos vendo, está levando à guerra hoje em dia. Nós estamos vivenciando uma guerra, uma ameaça mundial, um autocrata na Rússia querendo invadir a Ucrânia. Né? E os autocratas não aceitam, não convivem com contraditório. Uma coisa é tomar responsabilidade da decisão e assumir a decisão. Outra coisa é não aceitar o contraditório. E, nesse caso, ele não aceita o contraditório em hipótese nenhuma. Ele tem aquela ideia maluca dele, de fazer a divisão através da bajulação, e não aceita alguém que tenta alertá-lo sobre a manipulação que está sofrendo. Alguém que tem lucidez e ética, né? Fala, olha, não é por aí. Se ele mesmo, assumindo, sem abdicar do poder, mas tendo ouvidos para o contraditório, né? Como o Marco Aurélio, o imperador romano, que andava com o seu escravo, fazendo críticas a ele o tempo inteiro. Né? Ele tinha um escravo só para criticá-lo, para baixar a bola dele. Né? Que é uma simbologia muito interessante. Sim, acho. E é um passo para o sucesso também. E as nossas democracias tentaram criar isso através da divisão de poderes, tá certo? Com check and balance. Né? Então, quando você quebra isso no mundo atual, a gente pode também, voltando a decisões malucas do Lear, pensar em decisões malucas como invadir hoje a Ucrânia. Né? Antes da gente, que agora meio que chegou na hora de você continuar contando a história, mas eu queria só, que ainda acho que está nesse ponto, é a questão do filho bastardo, né, que também já apareceu e você já falou do filho ilegítimo. Então, Edmond, ele é o filho bastardo do conde, aquele filho fora dos padrões estabelecidos, né, desejados, embora o pai tivesse um afeto por ele. E assim, a gente sabe que desde 88, falando de Brasil, não existe mais o filho bastardo, né? Todos os filhos são iguais perante a lei, mas a gente sabe que existe o filho rejeitado, o filho que não é aceito, o filho preterido, o filho escolhido, enfim. E assim, afinal, né? Dá para ser todo mundo igual? Acho que a gente está falando um pouco aqui, isso que o Eduardo coloca, eu não vou escolher os meus filhos, eu vou colocar os 3 igualmente no conselho, eles vão decidir provavelmente por maioria, 2, né, decidem, e alguém vai executar. Então, eu vou mantê-los com propriedade, eu vou mantê-los com decisão, mas o poder hierárquico de ser o CEO que vai ali, que tem nenhum deles vai ter. Isso a gente trata igual? A gente é uma forma de não preterir? Como é que funciona isso? Porque o próprio Lear, ele tenta de alguma forma, dentro dessa busca de afeto pelas 3, igualar as 3, porque ele poderia falar, bom, eu vou dar tudo agora para a Cordélia, que é a minha preferida, né? Por exemplo, mas não, ele quer falar, eu vou fazer igual desde que vocês supram essa necessidade de afeto que eu tenho. E dando para a Cordélia não significaria que o reino seria bem sucedido. Porque nada está sendo considerado a capacidade dela. Sim. Só o amor. Sim, sim. Que nem isso ele confia. Só o amor que ele sente por ela e vice-versa, tá certo? E aí, acho que aquela citação do Edmond que você coloca, né, de se justificar como tão legítimo quanto o outro, não, eu também sou legítimo, não é porque eu nasci fora do casamento. Inclusive, e é muito forte essa fala, né, quem nasce na luxúria furtiva da paixão recebe mais fogo vital, uma constituição mais robusta, né, que é o bastardo, do que quem é germinado numa cama insípida, sem calor, num leito cansado,
né, o filho do casamento, da obrigação, uma raça de frouxos e despreparados gerados entre o sono e a insônia. Eu até falei, nossa, você nem dá vontade de ser legítimo, né? Porque realmente a imagem é muito, muito... Mas o conceito aí, eu acho que está muito mais ligado àquele que tem que se virar na vida para poder aparecer, para ter o amor que ele precisa ter. Né? O outro tem um amor, ele recebe o amor e é displicente, teoricamente displicente. No final Está na zona de conforto. Está na zona de conforto. O outro não está na zona de conforto, ele tem que se virar para poder se fazer. Isso cria casca, né? Cria força para ele, que vai, logicamente, desviar do caminho e vai fazer todas as maluquices que acaba fazendo, e no final tem um final triste, como você vai contar daqui a pouquinho. Né? Porque tem esse ponto importante que você colocou, da dificuldade também do herdeiro, que a gente percebe muito nas dinâmicas familiares, porque esse fogo no olho de conquistar é uma coisa muito de quem precisa, né? Quando você já nasce com todo o conforto, com tudo resolvido para você, a tendência natural, mesmo que seja uma pessoa extremamente competente, capaz e empresária, é de falar, acho que eu vou, né? É a velha história do filho nobre e neto pobre, né? Pois é, o que faz sentido. Eu acho que é exatamente isso. Aqui tem uma questão, primeiro, claro, naquela época o bastardo, por que era o bastardo? Porque as famílias nobres você não escolhe com quem você vai casar. A família nobre, o casamento é um arranjo político, econômico. Né? Então, nem a mulher, nem o homem esperam se realizar emocionalmente no casamento. Certo? Então, é isso, sempre brinco. Se te oferecerem um emprego de 300 mil reais por mês, com um bônus de não sei o que lá, assim, ó, na área de tributário, assim, tributário eu não gosto. Outro vai plantar batata, certo? Aceita o emprego, vai ser feliz em outro lugar, tá certo? Então, é mais ou menos naquela época, quer dizer, você fazer um casamento com um cara conveniente, se você vai ser afetivamente realizado, isso não tá em jogo. Por isso que tinha os bastardos, porque, claro, como você colocou, né, os seres humanos têm necessidade desse afeto. Então, isso vinha do amor. E aí junta com o que você, Eduardo, e você estavam falando. Cria uma situação muito maluca em que se juntam algumas coisas. Uma delas é que não tem como, você não vai gostar dos seus filhos igual. Não tem jeito, certo? O Gloucester adora o bastardo. Até gostaria, talvez, que mais o legítimo é o Edgar. Né? E tem uma outra coisa que aí eu acho muito, muito complexa, e que junta, que o Eduardo falou aqui. O Edmund é muito mais competente que o Edgar. Quer dizer, o que você colocou, Roberto, o cara que já é filho, né, que já está seguro, essa é a noção medieval, que você está no seu lugar, porque é o estamento, por isso que é estamento, onde você está, né? Uhum. É o estamento, certo? Você está ali porque aquilo é seu aquele lugar é seu por direito, certo? Agora, quem está fora do lugar é que vai perguntar, por direito por quê, cara pálida? Eu sou tão bom quanto você? Então, essa ilusão de que as coisas vão continuar sendo como sempre foram, porque assim é o mundo, quem está fora do poder não tem. E essa fome faz com que o cara seja muito mais capaz de compreender o poder e exercê-lo. Que corra atrás, né? Então o que vai acontecer é que você tem desses dois filhos, se eu tivesse que escolher um dos dois para ser rei, Edgar ou Edmund, eu escolhia o Edmund, mas, como dizia, todo dia da semana e 2 vezes no domingo. Não tinha história. Assim, o cara é muito, muito melhor. Então, mesmo com os desvios dele? Mesmo com os desvios. De caráter, vamos falar assim? Então, mas acho que essa é uma questão importante mesmo, porque esses desvios de caráter dele coloca ele numa coisa que você colocou na nossa conversa antes, né? No centro do que significa a concepção maquiavélica de poder, maquiavélica no sentido de proposta por Maquiavel, não é? O exercício do poder concreto não é uma coisa bonita, né? Não é uma coisa assim. Você vai ter que tomar decisões que podem parecer moralmente complicadas. Mas essa é uma decisão que precisa tomar, inclusive. Você colocou lá do Diógenes, do Alexandre Magno. Né? Se o Alexandre quer continuar sendo imperador, ele tem que aceitar que ele vai fazer coisas que Diógenes não faria.
Certo? Então, eu acho que o Edmund ele percebe que os desvios do Edmund são, na verdade, os desvios do poder. Porque ele, já juntando um pouco com o fim da peça, né, conforme o rei vai ficando louco e vai ficando sozinho, temos duas situações. A primeira, que é muito importante, é isso. O bastardo Edmundo, né, o canalha, o pilantra, ele está se dando super bem. De alguma maneira, Shakespeare está nos dizendo, meus amigos, o poder é isso. O poder se conquista assim. Eu queria falar sobre o poder lá no finalzinho, quando você fala que uma nova forma de governar se impõe, porque acho que ainda dá para ter esperança, mesmo que isso que você esteja falando seja uma realidade. E assim, antes da gente, de novo, que você vai contar o final da peça, você só tem uma filha, vai ter um neto agora, mas eu tenho 2, o Eduardo tem 3. Eu acho que assim, não é que a gente não gosta igual dos filhos. Eu acho que a gente pode gostar e respeitar, e respeitar igualmente. A admiração em cada espaço que é diferente. Eu posso dizer, esse meu filho é mais competente para tal, esse meu outro é mais competente para outro, esse é melhor nisso, esse é melhor naquilo. Mas eu acho que isso não deveria afetar, e pelo menos eu que tenho 2, o Eduardo que tem 3, até na atitude que ele tomou demonstra um pouco isso, de a gente não... As pessoas um pouco mais bem analisadas não escolhem um filho em detrimento do outro, né? Eu sempre falo isso. Eu nunca defendo um filho, eu defendo uma posição, assim, eu acho que você tá certo ou você tá certa nesse aspecto e tal. No momento seguinte eu posso falar, não, acho que ele que tá certo, e isso vai se alternando. Tem que ter essa liberdade para fazer essas variações, e não sem que isso implique em gostar mais ou gostar menos. Sim. Para mim, eu aprendi com a minha mãe. Ela gostava de todos os filhos igualmente. Eu me achava preferido, mas ela falava, eu gosto de todos igualmente. Então é engraçado, porque cada um se achava preferido. Mas essa eu acho que é a grande, vamos dizer, a grande capacidade, a grande mágica de você conseguir ser uma mãe boa para mais de um filho, é que todos se sintam queridos. Porque também acontece o contrário, né? De todos achar, em situações que não, mas meus pais gostam mais do outro, aí o outro fala, não, gosta mais do outro, aí o outro, ou seja, ninguém se sente querido. Mas essa questão que acho que é verdade, quer dizer, tem um afeto de fundo que é igual para todos, né? Afinidade é outra coisa. Mas acontece que o Shakespeare, nas peças dele, Ricardo III, por exemplo, ou nesse próprio, no caso do Rei Lear, o espertalhão, aquele que faz todas as fanóias e consegue tomar, no final se dá mal. Ele tem que se dar mal. E esse é um pouco a minha proposta para o Shakespeare, porque o Shakespeare fala de personagens, de sujeitos que são modernos, ou seja, de sujeitos que se legitimam pela realização do desejo. Essa acho que é a grande diferença do mundo medieval para o mundo moderno. Eu brinco que a modernidade, eu trago que a modernidade é caracterizada pela mudança do estatuto do desejo. Para os medievais, Deus nos criou sem desejo. Por isso até que nas pinturas a gente vê medievais de Adão e Eva, do paraíso, eles não têm os pelos pubianos. Porque eles têm sexo, mas é um sexo como de criança. Eles têm um sexo sem desejo. Eles têm a necessidade do sexo, não o desejo do sexo. São como os animais, né? Então, o que acontece é que os medievais acham que Deus nos criou sem desejo, foi o capeta que veio e colocou o desejo na gente, e, portanto, o desejo não diz nenhuma verdade sobre você, porque não foi Deus que colocou lá. Então, a única coisa que você tem que fazer com o desejo é expulsá-lo de dentro de você. Com as guerras de religião, com a ascensão do novo humanismo, com questões teológicas, começa a ter uma noção que, não, olha, Deus nos criou como seres desejantes. O desejo é parte da natureza humana. Então, veja, os medievais, quando falam do desejo, falam da natureza humana decaída. Não é a natureza humana. Queda. Isso. Então, a natureza humana não era isso. Aqui é a natureza humana decaída. O desejo seria mais ou menos uma pessoa que está sob efeito de drogas, etc. Isso não é você. O desejo não é você. Mas os modernos não. Os modernos falam do desejo como parte da natureza humana
Simplesmente a natureza. Agora, aí tem um problema muito importante. Porque se o desejo foi colocado em mim por Deus, e Deus é bom e me ama, o desejo diz uma verdade sobre mim. Então agora eu tenho um antagonismo entre duas verdades. Entre um antagonismo entre a verdade do mundo, as escrituras, mas um antagonismo da minha verdade. Essas coisas estão em tensão. E se eu acho que essa estrutura do mundo é uma estrutura que está falsa, que está hipócrita, que não está realizando, inclusive, os planos de Deus, o que eu tenho que fazer internamente é realizar o meu desejo. Por isso que o Hobbes tem tanto medo do homem natural, que ele vai destruir a ordem política. Então, o que eu sinto que a gente gosta dos vilões do Shakespeare é que eles fazem algo que, para nós, né, parece moralmente correto, que é você buscar realizar-se a partir de dentro. O Polônio vai falar para o filho Laertes, e sobre tudo isso, a ti mesmo ser verdadeiro. Essa questão vai fazer com que, apesar de todas as condições do mundo, o meu centro de gravidade para a ação vai ser o meu interior, o meu desejo. Que claro, só para também não esticar demais, mas a modernidade vai tentar separar isso aí. Não, peraí, mas se todo mundo fizer o que quer, diz o Hobbes, se todo mundo fizer o que quer, como é que vai ficar isso aqui? A modernidade resolve esse problema, ao mundo medieval, com as escrituras. A modernidade vai resolver esse problema dizendo, não, sim, nós somos seres desejantes, mas nós somos seres desejantes e Deus nos criou também em sociedade com razão. Portanto, quem tem que fazer é filtrar o desejo pela razão para ter a vontade. Portanto, a base da sociedade moderna é a vontade, que é o desejo filtrado pela razão. Todas as nossas relações são contratualistas, todas isso políticas. Que você está falando, eu dei uma olhada nisso outro dia por outras razões, mas os remédios antidepressivos, eles ajudam a gente, que hoje todo mundo toma, né, assim, a filtrar a vontade pela razão. Então, assim, para você poder viver em sociedade, eu tenho um psiquiatra amigo meu que eu amo de paixão, e ele fala isso, ele fala, fora da sociedade, como se for fora da estrutura de São Paulo, a pessoa morando numa fazenda, por exemplo, não vai precisar tomar. Você tem que tomar, porque para você conviver aqui, o desejo que você tem de esbofetear o outro, ou de se rebelar, enfim, você tem que filtrar pela razão, que é o ponto principal que o Lear começa, né? Eu estou misturando a emoção com a razão, e ele não tem filtro nenhum, né? É isso, mas acho que é por isso que a gente gosta tanto dos canalhas no Shakespeare, né? Mas sabe que eu não gosto? Você não gosta do Edmund? Não, nem dei lendo com o cara terceiro. Macbeth, você não gosta? Pô, Macbeth é legal, velho. Como é que é você falou da esperteza, que não era bom e agora é bom? Não, a esperteza não era... as virtudes medievais são todas virtudes negativas. A humildade, a castidade, né? A abstinência, o jejum, tudo isso, todas as virtudes, a pobreza, todas as virtudes medievais são virtudes negativas, porque elas são como que um remédio para aquilo que eles não chamavam de desejo, né? De concupiscência, porque isso não está em nós. Mas as virtudes modernas são virtudes positivas. É a indústria, a engenharia, a perseverança, a organização e tudo mais. Então, a esperteza, para os modernos, né, que a gente coloca a esperteza como uma palavra talvez ruim, mas a inteligência, mas a capacidade estratégica, exatamente. Né? Para os modernos... Mas agora nós estamos só falando em coisa positiva. Em ESG, em ESG, pô. Tu não tem que ser bonzinho, cara, não. Então, o ESG é uma coisa muito interessante, porque, e por isso que se fala tanto do green, fala do ESG e fala junto do greenwashing, né? Quer dizer, nós estamos fazendo aqui o ESG de uma maneira generosa, não precisa ser uma coisa ou outra, uma maneira generosa, ou é uma decisão, vamos dizer, de imagem corporativa, ou é uma decisão estratégica, não é? Assim como o Ricardo III, que você citou e que você não vai com o santo dele, podia parecer o homem mais religioso, rezando. É o marketing dele. É o marketing dele. Ele podia meter um ESG ali no negócio. Se fosse o caso. Acho que tem coisas muito boas do ESG, acho que tem coisas perigosas, mas quer dizer, essa é uma pergunta, porque num paralelo aqui para a empresa, quer dizer, que é um grande debate. Qual é a função da empresa?
é gerar lucro, é gerar bem-estar social. Como é que ela gera bem-estar social? Sendo mais eficiente? É a pegada do Friedman? É a crítica do Friedman por meio do ESG? Essa é uma pergunta que, de alguma maneira, relaciona de maneira muito interessante, Eduardo, Isso é um quando você debate traz, enorme. com a teoria maquiavélica. eu Com a ia... teoria maquiavélica. Não, com a teoria maquiavélica, quer dizer, o príncipe tem que fazer Veneza ou Florença funcionar. Sem Não é dúvida. isso? Então, nesse sentido, é claro que ele precisa do aparato simbólico da virtude. Mas se ele ficar só no aparato simbólico da virtude, ele fica uns 15 minutos no cargo. Certo? Então, acho que é um pouco isso que a gente está na situação. Não, a gente tinha que discutir isso todo dia, né? Uma pena que a gente faz só num evento, mas queria ser boêmia de antigamente ficar no bar discutindo isso, enfim, a vida inteira. Já passamos 1 hora aí, eu queria pedir pro Garcês continuar contando a peça, pra gente continuar debatendo, que ainda tem bastante coisa, né? Eu vou continuar, mas achei engraçado que outro dia gravei um vídeo, né, sobre Macbeth, e daí um comentário lá falou: que bom, professor, gostei muito e tal, mas o senhor devia evitar de dar spoiler. Spoiler! Spoiler do Macbeth, pô. É difícil, hein? Uma coisa novíssima. Muito menino bom. esse. Titanic afundou? Você não devia ter me contado. Deu spoiler. Eu não vi o filme ainda. Então é difícil. Mas, então, depois que esse é o centro da peça, e por isso que quando a Roberta fala do ser humano e tal, o centro da peça é essa noção de humano muito dura, né? É isso que nós somos. O bípede sem plumas, como se diz, né? Fraco, frágeis, sem o poder, sem a riqueza, sem nada, o que nós somos. Mas nesse momento, Lear está preparado para finalmente começar a aprender a linguagem do afeto. E Cordelia volta da França, com o rei da França, invade a Inglaterra, e antes de atacar as irmãs, se reúne com o pai. E nesse momento há o afeto. Porque agora a gramática da eficiência, a gramática da instrumentalização, já não fazem nenhum sentido. E agora Cordelia pode chamá-lo de pai, e ele pode chamar de minha doce filha. Mas só depois de sair da posição que ele estava. A gramática do poder saiu e deu espaço à gramática do afeto. Essa é a epifania do Lear. E talvez ele esteja mais feliz nos braços de Cordelia do que ele estava ocupando o trono. Enquanto isso, o esperto Edmund vai se tornando cada vez mais poderoso. O Cornwall, marido de uma das irmãs, é morto, então ela fica viúva e pode casar com o Edmund, né? Mas por ciúmes, né? Elas se envenenam e se matam, e as duas irmãs morrem, não é isso? E os exércitos de Cordelia e do rei da França são derrotados, e Edmund, que está no auge do poder, manda enforcar a Cordelia. Aí já na cena final, Edgar, agora já como um cavaleiro, né, se revela, desafia Edmund para um duelo, mata Edmund. Edmund, morrendo, fala: olha, eu mandei enforcar a Cordelia, dá tempo, vai lá, ainda tenta salvá-la, mas não dá, e acontece para mim, a cena mais absurda de Shakespeare, mais dura de Shakespeare. Por isso que os franceses, os neoclássicos, chamavam o Shakespeare de um gênio bárbaro, porque ele colocava em cena aquilo que devia ficar fora de cena, aquilo que é obsceno. Porque entra esse homem velho, alquebrado, trazendo nos braços o corpo morto da filha. Pô. Vai plantar batata, Shakespeare, o cara também não precisava virar a faca, né? E ele fala aquelas frases terríveis: por que uma mosca, um cachorro respira e você não, e você nunca mais vai respirar. Ele repete 5 vezes a palavra never, 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 e morre. O final de King Lear tá todo mundo
os bons morrem, os maus morrem, né? Menos o Edgar. O Edgar não morre, não é isso? E ele vai reconstituir a ordem. Mas essa é a questão que eu sinto nas tragédias de Shakespeare. Ao final das tragédias, a ordem é reconstituída, mas é uma ordem inútil. Que me adianta essa ordem? Que me adianta que eu vou voltar a isso? E é essa, aliás, King Lear é a peça em Shakespeare que mais nós temos a palavra nothing. A peça tem muito nothing, never, uma peça muito negativa nesse sentido. Mas que me adianta essa ordem? Para produzir isso. Então, aí por isso que eu digo que há momentos de transição e há momentos de ruptura. Shakespeare e nós, na minha opinião, vivemos um momento de ruptura. Quer dizer, essa forma de organizar o poder não faz sentido. Porque, no fundo, o seu funcionamento destrói aos virtuosos e aos pecadores, aos bons e aos maus, aos gananciosos e generosos. No palco... E vai como uma natureza importante do ser humano, Isso, né? é uma forma de organizar o poder que acaba destruindo todo mundo. Então, a plateia, tudo bem, o Edgar vai conseguir reconstituir o reino, etc. e tal, mas vai reconstituir do mesmo jeito? Sob as mesmas bases? Vamos continuar repetindo essa história, como diria Macbeth, até a última sílaba do tempo? É só isso que nós temos para oferecer? Então, nesse sentido, quer dizer, o final da peça mostra, a meu ver, o esgotamento da forma medieval de organizar o mundo, né? Essa ética da virtude, como se eu sendo virtuoso enquanto cristão, Deus vai me ajudar enquanto rei, isso desaparece. Demonstra claramente que a eficiência do poder, a eficácia do poder, é uma eficácia pragmática, que tem uma moralidade diferente da moralidade da religião e da família, né? E o grande desafio, você já trouxe, Eduardo, a questão da separação dos poderes, o grande desafio da modernidade é ver como, reconhecendo esse desejo que constitui a natureza humana, como reconhecendo que o poder se constitui pela habilidade de manipular, de fazer, etc. e tal, como conseguir ter um poder, digamos assim, moral, benéfico para o bem comum. Essa é a grande questão. Por isso que Montesquieu vai falar, na divisão de poder você colocou, que não se trata tanto de que os homens sejam virtuosos, mas de que ajam como se fossem virtuosos. Por que você age virtuosamente e não consigo? Então, essa vai ser a mudança que vai dar a modernidade. Isso. Agora, acho que, e nesse sentido, e para voltar com a discussão que estamos falando aqui, inclusive da questão das empresas e famílias, o mundo medieval é um mundo onde tudo se confunde. A moral, a família, a política, a economia, não tem uma segmentação. Você não fala de economia no mundo medieval, né? O mundo moderno é um mundo que segmenta tudo. Nós vamos separar várias coisas. Agora, nessa segmentação, nós temos uma moral política, uma moral familiar, uma moral individual. Como se fosse possível a gente separar essas moralidades na nossa prática cotidiana. Na teoria poderia ser. E por isso que eu digo algo que vocês trouxeram que é muito interessante, claro, a gente gosta em abstrato, vamos dizer, dos filhos iguais, dos filhos igualmente, mas a gente convive com eles em situações diferentes. Então, se eu, por exemplo, estou selecionando alguém e vou falar, olha, vai ser a sua irmã Roberta, porque para fazer isso ela é mais competente que você, etc. e tal, racionalmente eu consigo entender isso, certo? Embora talvez eu tenha que aceitar que sou menos competente que você, mas tem uma coisa que é mais complicada aí. Tem um lado meu que fala, não é legítimo que meu pai use esse critério comigo. Se ele me ama, como ele pode usar esse critério comigo? De racionalidade. Exato. Ou seja, essa racionalidade ele pode usar na empresa, mas não comigo que sou filho dele. Então, e por isso que essa divisão das moralidades, dos espaços modernos, nos traz essa esquizofrenia constitutiva muitas vezes da nossa sociedade. Porque eu consigo entender que racionalmente, olha, você não conseguiu, mas eu falo, pô, mas você é minha amiga. Será que não dá para entender que isso? Como é que você pode utilizar o mesmo critério? Existe em algum lugar nosso uma noção de que isso é ilegítimo porque implica, pelo menos na leitura talvez de quem sofra isso, implica dizer que eu estou hierarquizando
esses graus, e o afeto fica abaixo. A lógica do afeto, que é da gratuidade, da não eficiência. Eu estou dizendo, olha, essa lógica é muito importante, te adoro, realmente te adoro, mas olha, o budget não está fechando, então eu vou colocar teu irmão. Não é possível. Então, essa questão é uma questão muito complexa porque causa essa frustração. Embora eu possa entender essa segmentação, tem um lado que fala, não, senhor, por que para esse momento específico que me afeta em tantas dimensões, você está priorizando uma lógica empresarial, de eficiência, de instrumentalidade, e deixando em segundo plano a lógica do afeto, a lógica... Por que esse tem que ser o critério da escolha? E acho que aí é uma questão muito difícil. Acho que além disso, ninguém se aceita pior que o outro. Está escolhendo ele porque ele é mais eficiente? Por que não? Mas eu me acho mais eficiente que ele. Mas isso que o Garcês coloca me vem justamente nessa questão do triunfo do homem em estado de natureza, porque nós, essencialmente, na fonte, nós não somos racionais. Quando um bebê nasce, ele é só a necessidade afetiva, de cuidado, né? Que teoricamente não deveria ter hierarquia. A gente vai aprendendo a ser racional, e a gente vai aprendendo a ser racional dentro da família e da sociedade, do mundo que a gente vive. E um tipo de racionalidade específica. Específica. A racionalidade da eficiência. Enquanto a gente está conseguindo filtrar o sentimento com a racionalidade, vai tudo bem. Mas na hora que alguma coisa nos resgata para o nosso momento de fonte, né, de natureza... Então, assim, aí vai isso que você coloca da insuportável pungência, né, de você ter que lidar com essa questão de que essa pureza da virtude, da racionalidade, da hierarquia, ela desaparece e a brutalidade da natureza sobrevive. Porque, na verdade, essa pureza, esse alto homem político, social, o matriarca ou patriarca, no fundo não é uma realidade, é um paradigma, né? É uma vontade que a gente tem de ter poder e controle sobre a vida do outro, sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria empresa. A gente vê pessoas querendo usar os filhos para sobreviver eternamente, né? Se eternizar através da empresa ou do filho, ou seja, do testamento, né? O testamento do Matarazzo que a gente discute tanto. Ele vai dar opinião de como é que as netas e bisnetas devem usar o sobrenome, quer dizer, é uma loucura. E isso mostra que em algum momento, né, pode ser mais para frente ou mais para trás, vai ter a questão da maldição dos costumes. Porque o homem não se sustenta dentro dessa estrutura que é profundamente contrária, né, à nossa... Esse paralelo aí que você faz do homem político e do estado de natureza, e indo para o final, né, essa vitória durante toda a peça do Edmund, que no final também termina em tragédia, né, onde ninguém ganha, onde nada mais faz sentido. Eu torci pelo Edmund. Não, mas Agora, você gosta muito do Edgar, né? parece que ele vinga. É um vingador ali. Sim. Ele acaba vingando, sim. mesmo que isso não garanta o final feliz para o reino. Ele vai unificar o reino, mas... E nem para ele, né? Também, coitado, tá com tudo destruído ali. Mas ele conseguiu salvar o pai depois morre, ele tem uma função ali interessante de vingador que eu gosto, tá certo? Agora, uma questão básica para mim é que hoje, a questão da razão perdeu o seu lugar. Ninguém mais acredita que a razão é superior, ela consegue resolver as questões e ela é uma razão pura. Não existe razão pura. As decisões são tomadas com uma série de envolvimentos nossos que faz com que a nossa razão caia numa série de armadilhas e siga um caminho muito racional, que na verdade é racional para a gente. Né? Nós vivemos hoje, nas nossas conversas, nas nossas visões, tentando comprovar que aquilo que nós pensamos racionalmente está certo. Mas é o mundo da armadilha. E cada um vai ter a sua razão.
E eu acho que, Eduardo, aqui você toca, eu acho, o ponto da ruptura do nosso tempo. Né? Porque o jeito que a Idade Média conseguiu, que a Idade Moderna conseguiu lidar com o colapso de uma crença comum na escritura, foi: vamos procurar outro universal. Qual que é outro universal? O outro universal é a razão. Por isso que eu falo, isso vai dar uma sociedade totalmente contratualista, mas que está baseada na crença de uma razão universal, neutra e objetiva. Então, se a gente está discordando, ou você ou eu estou certo, não pode ser os dois ao mesmo tempo. E o que você descreve é justamente, eu acho, a raiz, desde o ponto de vista filosófico, da crise da democracia e da crise da legitimidade das instituições. Porque todas as instituições modernas são baseadas na crença de que é possível tomar decisões racionais que são supra-individuais. A modernidade é baseada na possibilidade de uma separação nítida entre cidadão e indivíduo, entre papel e pessoa. Eu preciso crer que a função do juiz, a função do julgador, não se confunde com a pessoa do julgador, para que o sistema funcione. Hoje em dia, isso já fez água. Está totalmente demonstrado que as decisões também dos juízes que têm que aplicar a lei, ou pelo menos sofrem uma série de mais influências. altos Os discursivos, não, e veja assim, o Mbembe escreve Crítica da Razão Negra, para fazer um paralelo à crítica da razão pura, justamente do Kant. Temos a crítica feminista, temos a desconstrução da linguagem como um todo. Então, esse é o grande desafio do nosso tempo. As próprias eleições são baseadas na noção da racionalidade, um voto, não é isso? O voto seria a ponderação racional da situação, dos interesses, eu expresso a minha vontade ali, né? E a gente fala assim: mas espera um pouquinho, vontade com fake news, com diferença econômica, etc e tal, será que é isso mesmo? Então, isso que você traz, Eduardo, eu acho que é o ponto central. A modernidade se constituía, para todas as nossas instituições, a legitimidade depende de uma noção de razão universal, neutra e objetiva. E nós não cremos mais nisso. Então o cara fala: não vou aceitar o resultado das eleições. Então o cara fala: não quero respeitar a decisão judicial, se eu puder não vou respeitar, porque o juiz não está assim, você não pode me julgar, você não pode julgar o meu trabalho, você não pode... E aqui nós estamos voltando, de novo, por isso que eu digo, a um certo estado de natureza. Porque nós não temos mais um critério comum para organizar a vida. Qual que está sendo, me parece, o grande perigo para esse colapso da política? A política perdendo esse critério comum de organização da vida coletiva, que baseava-se nessa razão e que está sendo criticada com todo motivo, né? Realmente há um embuste, há uma exclusão, há uma opressão muito bem escrita nessa forma de razão, mas o colapso das instituições políticas como forma de organizar a vida em comum está deixando o mercado como forma prioritária de organização da vida em comum. E quando a gente fala do ESG, esse é um tema que eu acho muito interessante, com a Viviane Mullepar, estamos colocando isso, estamos conversando isso no curso que a gente está dando lá na GV. Repara que, de alguma maneira, quando a gente fala do ESG, que eu acho uma coisa super importante, finanças sustentáveis, mas nós estamos fazendo com que temas que eram tradicionalmente de políticas públicas migrem para a mão dos privados. Eu vou estabelecer possibilidade de financiamento de acordo com prioridades que talvez há 50 anos não eram estritamente econômicas, certo? Diversidade, por exemplo, outra coisa assim. Então, está havendo uma reconstituição que está vindo pelo setor privado, em vários, não só o François Ost fala, né, nós estamos mudando da pirâmide para a rede, da lei para a regulação, né, e do governo para a governança. Então nós estamos tendo essa mudança, e ela, me parece, se inscreve justamente nisso que você colocou, que é o colapso da razão, da noção iluminista de razão, que é o fundamento de todas as instituições modernas e sua legitimidade. Por isso que eu acho que o final do Rei Lear, certo, é um final, né, que, infelizmente, diz muito da angústia que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, tá bom, nós vamos resolver isso aqui, mas, como as pessoas falam, tá bom, resolveu, mas a política funciona? Tá bom, resolveu, mas o judiciário funciona? Tá bom, resolveu, mas existe... Mas o risco é cair no autocrata. Mas é isso mesmo. Aí é o pior, porque não tem razões em conflito. É isso. Uma coisa é a seguinte: várias razões em conflito discutindo, mas de uma forma ou de outra você vai chegando a um meio termo, a um equilíbrio, com várias razões diferentes. Agora, o autocrata só tem razão dele.
Aí é o pior dos mundos. Mas eu acho, e até falando dessa última frase... Só detalhe, falando mundo autocrata, porque eu estou tão angustiado com a questão da Ucrânia. Então, mas o problema é que se Então, fosse mas um eu acho que autocrata, é nós temos isso. 500 autocratas hoje, que acho que é o sintoma desse tempo. É Né? isso, mas... Essa questão de um novo modo de governar que se impõe, porque assim, o que eu acho que a gente tem que buscar é o equilíbrio, né? É entre o pode tudo, enfim, como chama? O sem governo, Sei. Anarquia. a anarquia e o autocrata, né? Porque a gente criou uma racionalidade que também é um tiro no pé, né? Vocês falam de ESG e isso sempre me vem e me veio aqui também com a fala do Eduardo dizendo que torce pelo vilão às vezes, porque Não, assim, pelo bonzinho. não, pelo eu que torço bonzinho, pelo vilão. não, mas você falou que às vezes você Eu que torço torce pelo também. Coringa. Mas eu acho que existe um sentimento meio universal, tirando algumas situações, de torcer ou de simpatizar, porque de alguma forma a gente tem consciência que em vários momentos a gente é vilão e que a gente também é subjugado por essa injustiça constitutiva do sistema, porque até falando de ESG, né, a gente comentou isso, é lógico que uma mulher negra, pobre, homossexual, enfim, vai sofrer um preconceito ou sofre um preconceito muito mais explícito e brutal, né? Mas mesmo o homem branco, o cristão também sofre, porque a gente sabe que tem assim, mas não é o mais velho, mas não é tão inteligente quanto o pai, mas não é hétero, mas não é, sei lá, enfim, até preconceitos que a gente vê se a gente tiver isso no Brasil com latino, né? Eu tenho uma amiga que casou com um europeu e falou que o casamento terminou o dia que eles brigaram, e ele falou isso que dá a casar com subdesenvolvido, né? E tipo assim, não, mas isso tá permeando todo mundo o tempo inteiro, né? Então assim, de fato a gente tem que talvez aprender e ver isso, que a natureza ela não é boa ou ruim, né? É um fato, as coisas são o que são, um dia chove, um dia faz sol, enfim, o que a gente tem que aprender, eu acho, é a lidar com essa força natural de alguma forma, que não tem para onde fugir, porque é assim mesmo, a gente não vai controlar, né? Nem o planeta Terra, nem os outros, e muitas vezes nem nós mesmos, mas a gente pode, de alguma forma, pensar numa outra estrutura mais equilibrada, aonde importa, por exemplo, o que é falado e não quem está falando, né? Você pode ter uma pessoa considerada hierarquicamente super inferior que fala uma coisa fantástica, e você pode ter um chefe de Estado que fala uma idiotice e faz uma idiotice maior ainda. E eu acho que aqui, juntando as duas coisas, que Eduardo coloca com clareza, os autocratas estão surgindo justamente por causa dessa falência, eu acho, né? Porque aí você substitui a razão por uma vontade absoluta que não tem contraditório, e infelizmente estão pulando no mundo. E quando o Roberta fala, sim, acho que nós precisamos pensar uma outra forma de organizar a sociedade política, e aqui eu acho que é por isso que papos como esse são tão importantes. Eu tenho a convicção de que para a gente entender o futuro das formas políticas, nos momentos de ruptura, ou seja, nos momentos de mudança do paradigma de produção material do capitalismo, que como nós estamos vivendo agora, olha o que está acontecendo com as empresas. Olha o que está acontecendo. O modelo de Estado que a gente tem hoje se entende muito mais fácil se a gente entender a lógica do capitalismo mercantil. A necessidade do contrato, a necessidade da estabilidade das trocas, etc. e tal. Se a gente quer ter alguma intuição de como serão as formas políticas do futuro, porque essas que nós temos eu acho que já estão insuficientes. Já estão mais ou menos como Cordélia. Eu acho que a gente tem que olhar para as empresas. E nesse sentido, as empresas familiares são ainda mais interessantes, porque elas lidam com um número de variáveis que são essenciais para a comunidade política como um todo. Então, por isso que eu digo que o debate sobre a governança empresarial e empresas familiares é constitutivamente político. E eu acho que a gente só vai conseguir entender a reconfiguração de um coletivo
intermediado pela política, se a gente entender quais são as forças, as complexidades, os desafios e as soluções que as empresas estão dando para isso. A gente entende a passagem da Idade Média para a Idade Moderna pela compreensão da reconfiguração do capitalismo, e a gente só vai entender, eu acho, a transição da Idade Moderna para a Idade Pós-Moderna a partir dessa reconfiguração do capitalismo nas empresas. Então, acho que essas conversas que vocês fazem aqui são geniais. São porque a gente tem gente como você para vir aqui, né, É um Eduardo? prazer, né? Muito Não, gostoso. eu não queria terminar nunca É muito mais. gostoso essa conversa. Ela poderia ir muito Eu longe. fico olhando o ainda. relógio aqui, falando a bateria vai acabar, mas tem tanta coisa ainda para muito falar. Olha, muito obrigada, Eduardo Garcês. Muito obrigado, Eduardo, também. Mas o quê? Mas muito obrigado, Roberta, Eduardo, muito obrigado também, por E a como Roberta, sempre. muito obrigado, gostoso. É bater esse papo. maravilhoso. E essa última frase que você falou é perfeita. Assim, a discussão da empresa familiar passa por toda a questão política, ou o contrário, né? A questão política passa por... Está interligado, porque são estruturas... Vamos pensar nisso. Extremamente complexas. Isso. E que inclui o mundo Contraditórias. família, com o mundo empresa, o mundo afeto, com o mundo profissional. E tudo isso faz parte das contradições da vida. E da gente mesmo, né? Que quer e não quer. Eu acho que de fato é isso mesmo. Acho que não é banal o fato de que as empresas agora estejam sentindo que a sua responsabilidade inclui pautas querendo de políticas públicas. A gente está vendo nascer uma outra forma, talvez, de organização do coletivo. E acho que a tentativa de fazer isso de uma maneira que seja eficiente e democrática é o desafio que a gente vai ter que enfrentar. Né? E passa por muita conversa, né? Porque não adianta... Cada vez que a gente conversa, surgem, enfim, novas ideias e as pessoas precisam realmente começar a pensar nisso. E não é só massa de manobra, que vai para o autoritário, que vai para... Agora é interessante como o Shakespeare, de 1500, nos ajuda muito a pensar nessas questões hoje em dia. Já existia tudo, né? Você vai para os gregos, já sabiam tudo. Não sei o que a gente fez até aqui, assim. Isso é muito interessante. Mas é isso, a qualidade gente. do Shakespeare é incrível. Muito obrigada e é isso.